Olá, sou Isabel Reis, professora dos cursos de Pedagogia e Histórias da UENG Passos. Este vídeo faz parte do evento Contextos Educativos em Tempos de Pandemia, realizado pelo curso de Pedagogia. Bem, observar a infância de Cândido Portinari como forma de desdobrar mundos e lançar olhares para questões relacionadas à pandemia requer a construção de um mosaico da infância e da memória de Portinari. Cândido Portinari é filho da família Torquato pelo lado materno e da família Portinari pelo lado paterno. Como imigrantes italianos, tanto os Torquato quanto os Portinari chegaram ao Brasil no final do século XIX, junto com milhares de imigrantes italianos que deixaram a Europa em busca de oportunidades de trabalho. Sabemos que os portugueses, colonizadores, fortaleceram a tenebrosa prática de escravizar cidadãos africanos, os traficando como mão de obra. No livro Brasil, uma biografia, as historiadoras Schwartz e Starling registram que o Brasil colônia, elevado em 1815 à condição de Reino Unido a Portugal, representava a maior concentração de escravos desde a Roma Antiga. Nesta época, o número de escravos e dos descendentes europeus se equilibravam no Rio de Janeiro. Ainda que o frequente fluxo de tráficos de negreiros tenha levado o Rio de Janeiro a ganhar cada vez mais um aspecto africano, a expressão da cultura africana era violentamente detida pelo poder monárquico, que proibia aos escravos a realização de seus ritos e cerimônias, como uma maneira de coibir a força coletiva e individual daqueles que necessitavam ser controlados para bem servir aos colonizadores que os escravizavam. Esse rompimento com a liberdade de exercer a sua cultura e singularizar-se evidencia a importância do pertencimento, da construção de laços comunitários, afetivos, estéticos, simbólicos. Em 1850, época do Brasil Imperial, o tráfico de escravos foi proibido pela lei do brasileiro Eusébio Queiroz, mas a escravidão ainda era permitida. Somente no final do século XIX, em 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, proibindo, tardiamente, a escravidão no Brasil. Mas o intenso racismo no Brasil levou a maioria dos fazendeiros a não contratar como trabalhadores os negros libertos pela Lei Áurea. Neste contexto, a recusa em pagar salários aos ex-escravos e o desejo de embranquecer a população do Brasil levou o imperador Dom Pedro II a favorecer a entrada de imigrantes italianos no Brasil como mão de obra assalariada. Na segunda metade do século XIX, a cultura do café representava a força da atividade econômica, que se expandia em algumas regiões do Brasil, dentre as quais São Paulo. Embora a vinda dos imigrantes italianos ao Brasil tenha como forte característica a crença na superioridade do europeu e o cruel menosprezo ao negro africano, ao índio e ao mestiço brasileiro, no livro A Infância de Portinari, escrito pelo cronista Mário Filho, é possível perceber que aos imigrantes italianos que não dispunham de recursos para comprar terras e cultivá-las, eram oferecidas duras condições de trabalho. É nesse contexto que as famílias Torquato e Portinari, residentes originalmente na região do Vêneto, deixam o norte da Itália e vêm ao Brasil. Mas foi no interior de São Paulo que os Torquato e os Portinari se conheceram. Primeiro chegaram os Portinari, trabalhando na fazenda de café Santa Rosa. Entre eles veio o jovem José Batista, que virá a ser o pai de Cândido Portinari. Depois chegaram membros da família Torquato e com eles a moça Domênica, que no Brasil passou a ser chamada de Dominga. Batista e Dominga se conheceram trabalhando na fazenda Santa Rosa, plantando e colhendo café. Sem demora,
casaram-se. Tiveram 12 filhos. Cândido Portinari foi o terceiro, sendo chamado pela família e amigos de Candinho. Em suas memórias, Portinari relata: nasci em uma fazenda de café. Meus pais trabalhavam na terra, não tenho nenhuma lembrança dali. Mudaram-se da fazenda Santa Rosa para a estação de Brodowski, onde não havia ainda povoado. Eu devia ter 2 anos de idade. Este é um trecho do texto chamado Retalhos de Minha Vida de Infância, escrito por Portinari em 1957, quando iria completar 54 anos. A palavra retalhos nos leva a pensar no rememorar, no lembrar, como reminiscências, memórias de vivências que se fixam em nós e que escapam de nós. A pesquisadora e professora Cléia Bose, brasileira, falecida em 2017, ressaltou em sua obra Memória e Sociedade, Lembranças de Velho, que a memória não é apenas um conjunto de reminiscências de vagas lembranças. Memória é trabalho, pois rememorar é ressignificar as experiências na busca de sentidos para a vida. Portinari ressignificou suas experiências de infância com suas obras artísticas. Em suas memórias, o artista registrou que não tinha nenhuma lembrança da fazenda de café onde nascera e na qual seus pais trabalharam. Contudo, as histórias que escutou a respeito da fazenda Santa Rosa misturaram-se às lembranças das outras fazendas de café onde ele, Candinho, brincou e as quais chamava de íntimos quintais. Não serão também as histórias da fazenda Santa Rosa íntimos quintais, vivenciados por Portinari através das narrativas? Serão as imagens expressas nas obras de Portinari íntimos quintais nossos? Hoje, reconhecemos nos retirantes de outrora? Nos reconhecemos neles? Antônio Bento, biógrafo de Cândido Portinari e contemporâneo do artista, enfatizou a potência comunicacional das obras de Portinari. Não somente os temas tratados por Portinari estão ligados à vida brasileira. Segundo Antônio Bento, Portinari humanizava seus meios de expressão com soluções estéticas que desfazem o divórcio entre arte e povo, aproximam povo e arte. São plasticidades capazes de causar espanto, gerando desconfortos diante dos sofrimentos e dores que não podemos jamais naturalizar. Em pleno século XXI, a pandemia da doença Covid-19 alcança fortemente o Brasil no primeiro semestre do ano 2020, colocando diante de nós injustiças históricas. Esta pandemia provocada pelo Covid-19 atinge o cotidiano do Brasil em momento no qual na China, na Itália, na Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e outras nações, o vírus já havia provocado índices descontrolados de contágios e vítimas mortais. Enquanto cientistas estudam as características causadas pela Covid-19 e buscam formas de tratamento, a Organização Mundial da Saúde aponta o isolamento social como fundamental ação para a contenção do contágio desenfreado, no intuito de que os sistemas de saúde possam se organizar para atender as demandas daqueles que vão necessitando de atendimento médico com equipamentos necessários. A demanda por realizar quarentenas, isolamentos sociais, higienizações do corpo humano e manutenções de uma nutrição alimentar equilibrada para a contenção do contágio do vírus são desafios essenciais para o controle da pandemia. Mas são também questões que contrastam com as problemáticas históricas causadas pelas injustiças sociais que nos adoecem com a indiferença, a desumanidade, o genocídio. Problemáticas que na pandemia da Covid-19 se intensificam. A arte
dá voz a questões que muitas das vezes são desapercebidas nos cotidianos, embora sejam realidades à nossa frente. Portinari nos convoca a pensar a arte enquanto instância cultural, política e social. Uma arte capaz de provocar inquietações, revelar questões que implicam na consciência da existência de diversos Brasis e na urgência da sua escuta. Na infância de Cândido Portinari, foram múltiplos os estímulos à percepção do entorno e suas nuances de vozes, silêncios, estéticas, éticas. A ludicidade do cotidiano, incentivando o faz de conta, a atenção para as plasticidades várias, a percepção das realidades plurais. Experiências que se deram na infância de Portinari de maneira intensa nos espaços extraescolares. Estímulos essenciais para a formação de uma sensibilidade crítica, includente e para o desenvolvimento da imaginação criadora. Sobre os cafezais da sua infância, Portinari registrou: impressionavam-me os pés dos trabalhadores das fazendas de café. Pés disformes, pés que podem contar uma história. Confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas, com montes e vales, vincos como rios. Pés sofridos, com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil era distingui-los. Os pés e a terra tinham a mesma moldagem variada. Raros tinham 10 dedos, pelo menos 10 unhas. Pés que inspiravam piedade e respeito. São raras as fotografias da infância de Portinari. Registro da sua infância serão feitos anos depois pelo artista. Deixar a fazenda Santa Rosa foi exigência da dona Dominga. Ela via em Brodowski, interior de São Paulo, a chance dos seus filhos frequentarem uma escola e aprenderem a ler. Dona Dominga já havia percebido que, trabalhando na fazenda Santa Rosa, a vida de cada membro da família, geração a geração, estaria destinada a um caminho de via única: trabalhar na lavoura, plantando e colhendo a impossibilidade de sonhar um futuro diferente. Dona Dominga acreditava que na escola se aprendia a leitura e que a leitura oferecia a possibilidade de construir outros destinos. A leitura era tão valorizada por Dona Dominga que ela não desistiu de aprender a ler a escrita letrada, alfabetizando-se com mais de 70 anos, quando o filho caçula foi seu professor. Maria Torquato, mãe da Dona Dominga, não seguiu com a filha para Brodowski, que foi morar em Jardinópolis. Segundo o cronista Mário Filho, a avó materna trazia em si a tradição de fiar tecidos macios como a seda. Em Jardinópolis, as mesmas mãos que outrora teciam a seda seguravam firme as rédeas de uma carroça repleta de mangas, conduzindo até São Paulo, capital, a mercadoria vendida. Enquanto plantava e colhia sementes e frutos, a senhora matriarca da família Torquato inspirava netos que a visitavam. A avó paterna de Candinho, a Pelegrina, expressava outras maneiras de ser forte. Morando em Brodowski com seu filho Batista, Dona Dominga, os 12 netos, a avó Pelegrina contava histórias de céu, inferno, Jesus, santo, anjo, diabo. No tempo em que o seu Batista foi dono de uma mercearia, ela, a Pelegrina, aparecia para acertar algumas das tantas contas que ocupavam páginas e páginas de um caderno onde os clientes amigos tinham o registro das aquisições feitas através do fiado.
Da porta da mercearia, seu Batista convidava filhos e filhas para juntos apreciarem as tonalidades do céu de Brodowski. No Brasil, seu Batista trabalhou em fazendas de café, foi dono de mercearia, empalhador de cadeiras e foi brincando no manguezal que guardava a matéria-prima a ser trançada que os filhos de Batista e Domingo aprenderam a reconhecer a palha certa para fazer uma boa cadeira. Na mercearia, quando desaparecia o lápis de fazer conta, seu Batista já sabia que Candinho estava povoando o papel de embrulhar as vendas com desenhos e figuras que transbordavam, enfeitando o balcão. O mesmo se dava quando jogava futebol. Candinho sumia, enquanto a bola de meia ou de bucho de boi rolava incerta no campo. Mas lá estava ele, sentado em meio ao jogo, desenhando com gravetos no chão de barro. Na escola, seus desenhos eram disputados pelos colegas, fazendo parte do sistema de trocas, quando tesouros eram intercambiados. Perto de completar 15 anos, Candinho tinha estudado somente até o 3º ano do antigo curso primário. Brodowski era tido como lugar estratégico por ter uma estação de trem e oferecer a possibilidade das crianças estudarem. Mas as poucas escolas não conseguiam acolher a todos. E para os 12 filhos da dona Dominga estudarem, eram necessários rodízios. O esforço em calçar cada um dos filhos, providenciar papel e lápis, também favorecia o revezamento escolar. Os trajes usados por cada filho da dona Dominga e seu Batista eram tratados com o mesmo esmero daqueles terninhos e vestidos endomingados, isto é, feitos para os dias de festa. Dominga costurava o algodão cru, oriundo das sacas de farinha, que ela cortava com cuidado, para que o carimbo da fábrica se tornasse lembrança e não mais marcasse as vestimentas. O azedo odor da saca de farinha transformava-se em suave linho perfumado pelo coarar amar. Se Dona Dominga ainda não lia as letras, há muito tempo que se tornara leitora de mundo. Ela e Batista liam o mundo, seus detalhes e demandas. Mas se Dona Dominga acreditava que não sabia escrever nem ler, Paulo Freire, que também fez dos gravetos o seu primeiro giz, me permite afirmar que Dona Dominga, Candinho, seu Batista e os moradores de Brodowski escreviam o mundo. No livro Aprendendo com a Própria História, Paulo Freire sinaliza que a intervenção sobre a realidade é um ato de escrita. Quando intervimos na realidade, escrevemos o mundo. Escrita que Paulo Freire chama de transformação de mundo. Dona Dominga transforma o mundo e escreve o mundo ao fazer da árida saca de farinha um linho perfumado. Seu Batista transforma o mundo e escreve o mundo ao fazer das caixas de quinquilharias guardadas brinquedos, deixando toda espécie de guardados à mão das crianças para que elas mesmas os transformem. Candinho escreve o mundo ao retornar ao campinho de futebol em meio à tempestade para proteger os desenhos feitos no chão de barro, construindo uma cabaninha para os desenhos viverem. Seu Batista e Dona Dominga leem as escritas de Candinho e dialogam com elas, fazendo todos juntos novas escritas e leituras. Batista e Dominga perceberam que a escola não oferecia aquilo que pediam os desenhos feitos no papel de embrulho, no vasinho de barro, no chão do campinho. Então, com esforço, contrataram um professor para dar aula a Candinho no desenhar.
O menino tinha 10 anos de idade quando, voltando da casa da avó Torquato, encontrou seu Batista. Tirou do bolso um grande papel, quase meio metro, e mostrou ao pai. Era o desenho do rosto do compositor Carlos Gomes. Seu Batista, que também era músico e tocava na banda local, ficou impressionado com o desenho, com o retrato feito a carvão. E Candinho mostrou um maço de cigarros que trazia a fotografia do moço desenhado. O maço era um dos presentes traquinos da avó Maria. Olhando o desenho, seu Batista e Dominga pensaram que Candinho precisava de um outro tipo de estudo e perguntaram ao filho se gostaria de ir ao Rio de Janeiro estudar. Internamente, janelas se abriam a maturar e impulsionar desejos e sonhos. Em Brodowski, o dia a dia escrevia mundos. Candinho escutava o barulho do trem e tinha pavor. Quando a Maria Fumaça chegava apitando, espalhava tanta fúria e encantamento que o menino tinha certeza de ser a locomotiva, o tão falado diabo chegando. Logo que escutava o apito estrondoso, Candinho corria pelas estradas de barro, pelos pastos e plantações, até perder-se de vista, sentindo-se seguro. A pé, seguindo o trilho do trem, passavam por Brodowski diversas famílias de retirantes, que durante as secas deixavam o nordeste do Brasil caminhando em busca de alguma oportunidade. Quando tinham um burrico que resistisse à seca, amarravam no animal os pertences, os poucos pertences, e montado no lombo do bicho, revezavam apoio aos mais frágeis. Unidos, os retirantes escreviam o mundo, transformando fome, dor, desamparo em força, capaz de ainda os mover. A esperança resistia como um suspiro. Em redes de pano, carregavam os familiares que morriam pelo caminho. Enterrar seus mortos era uma forma de resistir e afirmar os afetos, as histórias, a memória, que singularizava cada um deles, reafirmando laços identitários. No livro Infância de Portinari, o escritor Mário Filho conta que quando algum morador de Brodowski morria, nas janelas das casas eram estendidas faixas pretas, em luto e pesar pelo finado. O mesmo ocorria com o trem, que nas ocasiões fúnebres cortava a cidade apitando manso e expressando, por meio de uma imensa faixa estendida sobre os vagões, as saudades, o respeito. Nos trilhos do trem de Brodowski, muitas histórias eram escritas e lidas. A pé, passavam grupos de andarilhos que anunciavam sua chegada, batendo gravetos sobre latas que tilintavam sons agudos. Enquanto portas e janelas das casas de Brodowski eram rapidamente fechadas entre tramelas, a casa dos Portinari se abria, surpreendendo aqueles que já não se reconheciam por terem o corpo corroído. Era a hanseníase, doença que durante muitos anos foi chamada vulgarmente de lepra e que possivelmente já existia durante a antiguidade. Segundo alguns pesquisadores, foi introduzida no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Ali, na casa dos Portinari, os frágeis visitantes eram convidados a sentar-se para que a refeição fosse ofertada. Ao redor da mesa, as aprendizagens se davam de modo a entranhar em cada uma das pessoas presentes sentimentos, éticas, estéticas, que naquele instante faziam de corpos corroídos família. Para Candinho, os hóspedes pareciam espantalhos, mas naquela sala, compartilhando alimentos, seu Batista, Dona Dominga, os 12 filhos, a avó Pelegrina e os visitantes peregrinos nutriam-se
de algo que no mesmo instante era respeito, estranhamento, medo, amor, encantamento, desespero, comunhão, ternura, compaixão, humanidade. E todos ali escreviam o mundo, juntos, enquanto leituras eram realizadas na construção de um novo olhar-sentir. Aos 54 anos de idade, Cândido Portinari escreveu seu diário de infância. Meu pai foi sempre o nosso camarada e dizia que coisas desse mundo não tinham importância. Sua fé era enorme. Quando vinham os leprosos a cavalo, meu pai fazia-os apear e almoçar na nossa mesa. Onde se sustentava a fé do seu Batista? Talvez na certeza de que é necessário humanizar nosso existir. Fazer do cotidiano ambiências de experiências. Em Brodowski existiam muitos espantalhos e deles Candinho tinha bastante medo. Quando encontrava os homens de palha que guardavam as plantações ou o pouco que resistia às secas, Candinho corria, certo de estar sendo perseguido por um deles. A professora e pesquisadora Eda Bontempo nos lembra que, através do brincar, a criança assimila e elabora o mundo à sua maneira. No faz de conta, a criança é livre. E o brinquedo introduz a criança num universo simbólico de construção de sentidos. No faz de conta, realidade e fantasia misturam-se, fazendo do brinquedo um parceiro da criança, tornando possível que ela aprenda a lidar com a vida, elaborando, através do brincar, o vivido, o desejado, superando desafios. Nosso quintal estendia-se por todos os lados. Podia-se brincar, disse Portinari. Na infância de Candinho, as crianças construíam seus brinquedos. Manejavam canivetes, varas, martelos, fios, borracha, arames, pregos. Gangorras e balanços os faziam voar. Junto às cabriolas, estrelas, pula-carniça, pipa, balões. Com o circo, chegavam as bailarinas, os palhaços e mais encantamento. À noite se deitavam na grama para olhar estrelas e sonhar. Em suas lembranças, Portinari chama atenção para o quintal, onde o seu pai guardava milhões de coisas. Disse Portinari, divertia-nos com as invenções dele feitas com o mínimo. Uma vez construiu uma enorme roda, outra menor, e assim sucessivamente. Esta brincadeira do pai com a roda é vivenciada por Candinho através de desenhos. Candinho passou a brincar de fazer uma maçã dentro da outra, e dentro desta outra maçã que dentro trazia mais outra, e assim sucessivamente. Quantos mundos e desejos existiam naquela maçã? As experiências de infância de Portinari desdobraram universos tão vívidos que reverberaram por todo um sempre, influenciando no homem e no artista o comprometimento com o ser humano, com a vida, com o amor, com o direito à liberdade e a importância de lutar pela dignidade humana como um direito de todos. A partir do seu universo e através das obras artísticas, Portinari conversou com o mundo, a respeito do mundo. Em tempos de pandemia, é urgente aquecermos em nós os laços de pertencimento, o senso de comunidade, que nos fazem sentir que não estamos sós. Nas imagens da sua infância, Portinari vai desdobrando mundos nossos, reafirmando que ontem, hoje, tempos de pandemia e sempre a vida, em todas as suas fases, importa. Assim como importam todos os viventes de todas as cores e espécies. Cada imagem criada por Portinari carrega histórias de múltiplas realidades. As lembranças da sua infância nos apontam a importância de olharmos o dramático momento presente sem desistirmos de nós, do outro, do entorno, daquilo que nos singulariza e que afirma o existir, resistir como um projeto
de encontro, afeto, construção, respeito, troca, diálogo, amor, criação, alegria, transformação e constante aprendizado. Cândido Portinari morava no Rio de Janeiro quando soube que a sua avó, Pelegrina, já bem velhinha, não poderia mais sair de casa, nem mesmo para ir à missa como fazia todos os dias. Há muito tempo, Portinari se reconhecia ateu. Sabedor de que a vida importa em todas as suas idades e atento à falta que faria para aquela avó o contato diário com o seu santuário, rapidamente Portinari deslocou-se até Brodowski. E na casa onde morava a Pelegrina, o homem, o neto, o artista pintou em todas as paredes de um pequeno quarto figuras santas, criando no corpo da casa uma capelinha, onde a avó já velhinha continuou realizando seus ritos, ainda por longos anos, frequentando em sua morada um oratório no qual o semblante de cada imagem santa expressava a face dos membros da sua família. Dona Pelegrina queria viver. E Cândido Portinari era um bom leitor. Onde moras, se adivinhasse onde moras, de frente da tua porta, olhando a tua janela, veria passar as horas, as minhas últimas horas. Sente a vida o que importa, a vida eu nem penso nela, veria passar as horas em frente à sua porta, olhando a sua janela, numa extasiada emoção. Diz-me, pois, onde moras, se porventura não moras dentro do meu coração. Onde moras, se adivinhasse onde moras, de frente da tua porta, olhando a tua janela, veria passar as horas, as minhas últimas horas. Sente a vida o que importa, a vida eu nem penso nela, veria passar as horas em frente à tua porta, olhando a tua janela, numa extasiada emoção. Diz-me, pois, onde moras, se porventura não moras dentro do meu coração. Onde moras, se adivinhasse onde moras,